bom dia na paz do Senhor Jesus. Começando agora a nossa live Momento Devocional, trazendo hoje o tema 4 marcas do verdadeiro avivamento espiritual. Bem-vindo, bem-vinda a todos e a todas. É um prazer ter a sua companhia aqui na nossa live. E você aí do outro lado é o motivo principal de eu estar aqui sempre que posso, aqui das tardes do Brasil, para compartilhar com você a palavra de Deus e também músicas evangélicas clássicas. Hoje, depois das músicas, esse tema que anunciei. E falando em música, vamos à primeira de hoje. O valor de uma alma. Esse valor de uma alma é o valor da minha alma, da sua alma e da alma de qualquer pessoa mundo afora. É preciosa para Deus. Cristo Jesus morreu pelo resgate de cada uma delas, mas convém que a pessoa ouça o Evangelho, creia na pregação da fé, receba Jesus como seu Salvador e Senhor, para que a sua alma seja resgatada, seja salva da condenação eterna. Então vamos lá. O valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus sonhou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a merecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por elas imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Bem-vindo, irmão Edwilson José. Deus o abençoe, querido irmão. Irmão, tu te lembras do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar de braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por elas imenso
nosso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém, graças a Deus. Como hoje o tema vai demandar um tempo maior, eu gostaria já de convidar a sua preciosa atenção e ir direto agora já ao tema de hoje. Colocando aqui um fundo musical. E vamos então... as nossas leituras de hoje estão no livro, principalmente no livro de Neemias. Eu tinha um outro tema para essa mensagem, que era uma cabana no telhado. Mas eu quero então falar com você do que aparece também nesse tema, que são 4 marcas ou sinais do verdadeiro avivamento espiritual. Se você está num local e numa condição que você pode abrir a sua Bíblia, você fará muito bem se puder acompanhar essas leituras. A primeira leitura está em Neemias capítulo 8, os versos 1 ao 3 e também o 5. Quando fala de avivamento, diferentes pessoas, só um momento. Que coisa, né? Vou colocar aqui de frente mesmo, fica mais fácil para mim assim. Acho que agora vai ficar melhor, né? Quando falamos de avivamento, diferentes ideias vêm à mente. Para alguns crentes, sobretudo os pentecostais, e eu sou pentecostal. Pentecostal, para quem não entende, é aquele que crê na atualidade dos dons espirituais e no batismo com o Espírito Santo como a evidência inicial de falar em línguas estranhas. O que vem à ideia, se é um evangélico pentecostal chamado do reteté, até o tutano, até o osso, logo se pensa em muito barulho e gritaria. Ou então orar bem alto até ficar rouco. Aí pensou em avivamento. Ou aquele culto que passou da hora porque teve um movimento muito grande. Se é um evangélico pentecostal moderado, equilibrado, e eu quero estar entre esses, a gente pensa em algo diferente. Se é um evangélico não pentecostal, chamado reformista ou tradicional, avivamento também pode ter uma outra conotação, mas a palavra vem do latim avivare, que quer dizer soprar as brasas para novamente acender o fogo. E não teria uma palavra mais adequada para o agir de Deus em um indivíduo, em uma comunidade, ou em uma cidade, ou em toda uma nação, e por que não dizer também ao mundo inteiro, do que essa expressão, soprar as brasas para expelir as cinzas e reacender a chama. E o que isso significa? É que o Evangelho, o amor de Deus, a palavra do Senhor em nós é como um fogo. Mas esse fogo, se não for alimentado permanentemente, ele se apaga. A Bíblia diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. E como reacender? Aí existe conceitos diferentes para esse reacender, esse reavivar espiritual. Alguns entendem que o avivamento é quando há muitas línguas estranhas e glória a Deus, ou então aquele louvorzão mesmo pesado que todo mundo participa, ou então aquele dia em que muitos dons espirituais se manifestou através do pregador, muitas curas, muitos sinais e maravilhas. São ideias diferentes para avivamento. Mas quais são as 4 marcas do verdadeiro avivamento espiritual? Muita gente pode se surpreender com o que eu vou apresentar aqui, é claro, baseado no livro de Neemias, porque
o governador Neemias, ele foi alguém que liderou o povo de Israel na volta do exílio, do cativeiro, para a reconquista da terra de Canaã e a consequente reconstrução da nação, começando pelo templo e pela cidade de Jerusalém. Mas havia muito mais do que muros ou paredes para reconstruir. Havia uma identidade espiritual, uma identidade nacional. Havia a alma judaica a ser reconstruída, porque ela havia sido dilapidada por aqueles 70 anos de exílio, de cativeiro no estrangeiro. E o livro da lei, o Pentateuco, a lei de Moisés, que era a Bíblia de então, estava até perdida no meio das ruínas do templo que fora destruída. O templo foi destruído quando da invasão e da levada do povo cativo para a Babilônia. Agora se passaram mais de 70 anos, eles estavam lá e alguns passos são dados para o reavivamento espiritual da nação. Eu quero ler com você no capítulo 8, a partir do verso 1, que diz: quando chegou o sétimo mês que eles voltaram da Babilônia, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Primeira marca do genuíno, do verdadeiro avivamento espiritual: um grande desejo, uma grande sede ou fome pela palavra de Deus, a inerrante, infalível, imutável palavra de Deus. Se não há um ardor no coração por conhecer o Senhor na sua palavra e conhecer a palavra do Senhor, ainda não começou o genuíno avivamento. O que temos apenas é barulho e movimento, mas não é ainda o avivamento, porque o avivamento é individual, começa por dentro e vem pela palavra. Então a gente observa aqui que 7 meses eles já estavam na terra reconstruindo suas cidades, já haviam reconstruído os muros da cidade de Jerusalém, o templo, e na reconstrução do templo achou lá no meio das ruínas o rolo do livro da lei do Senhor. Foi um momento de alegria, foi um momento de conquista importante, porque a palavra de Deus, que estava apenas na mente pela transmissão oral em 70 anos, agora ela estava novamente na mão, nos olhos, no alcance do povo. Embora que nem todos soubessem ler, mas o sacerdote Esdras abre o livro da lei, subido que estava em um púlpito feito para aquela ocasião, um estrado para ficar mais alto que o povo, e o povo em pé desde o amanhecer do dia até o meio-dia, ouvindo com atenção. Quando ele abriu o rolo do livro, o povo se pôs em pé. Parece muito cerimonial, alguns diriam que até muito legalista ou formal, mas esse gesto de pôr-se em pé representava mais do que uma legalidade ou uma formalidade, representava mesmo, era o respeito pela palavra de Deus, o desejo de conhecer mais da palavra viva do único Deus vivo e verdadeiro. Esta palavra que está acima de qualquer dogma inventado por qualquer liderança religiosa.
esta palavra que está acima de qualquer tradição religiosa humana, esta palavra que está acima de toda invenção filosófica. Essa palavra é a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus, a verdade de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando foi lida, todo o povo se levantou. Então observe aqui que esse ainda é o modelo, esta ainda é a receita, este ainda é o caminho para o genuíno e verdadeiro arrependimento. Bíblia, palavra de Deus pregada, ensinada, até que o povo entenda. Se um pregador ou pregadora ler um texto e não explicar o texto, ele não pregou. Porque pregar é, sobretudo, explicar o texto e colocá-lo ao entendimento da pessoa mais simples do auditório. E foi isso que foi feito, porque ali havia, além de homens e mulheres adultos, pessoas de outras faixas etárias que já podiam entender o que se lia. E como consequência desse apego, desta volta à palavra do Senhor, começou, deu partida ao processo maravilhoso do genuíno avivamento nacional. Olha aqui que tem outros passos, né? Então não vou me deter muito. Mas hoje, quantas vezes nas nossas reuniões a gente fala, olha, agora vamos à parte mais importante, que é a mensagem, a palavra de Deus. É um chavão, é um bordão evangélico repetido. Mas quantas pessoas, e até mesmo quem dirige um culto, não dá devida importância à palavra. Por que não dizer que às vezes também quem prega ou ensina não dá devida importância à palavra, não se prepara para pregar, não se prepara para ministrar a palavra, fala no talvez, parece que está não sei aonde, parece que fala mais ou menos assim, e isto quando não afirma o que a Bíblia não disse. Por quê? Despreparo, desapego, desleixo para com a palavra. Pregadores, ensinadores, prepare-se. A palavra de Deus diz que se o seu dom, o seu ministério é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aquele que pregue, fale segundo os oráculos de Deus, segundo a palavra de Deus. Conheça a Bíblia. Leia bem a Bíblia, leia corretamente a Bíblia e procure entender para pregar. Mas e quem dirige cultos também deve dar o tempo devido ao pregador ou pregadora para de fato honrar e dar a importância que a palavra de Deus merece. Enquanto os cultos que canta trocentas músicas e depois espreme o pregador contra o relógio, isso mostra que não há honra, não há respeito à palavra de Deus e quer avivamento. O avivamento começa na palavra. Então, a primeira marca do genuíno avivamento espiritual é o apego, o desejo pela palavra de Deus. Não é apenas amor ao livro, o objeto, mas ao seu conteúdo, não apenas para saber, para se tornar uma enciclopédia humana, mas para praticar, para fazer o que está escrito, para ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Amém, irmão Edwilson? Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado por sua presença. Também a você que acompanha pelo Facebook. 30 pessoas aqui no Facebook agora. Bem-vindo. Vamos lá. Agora também pelo Instagram. Só aguarde aqui que o Instagram havia desconectado. Estou voltando. Obrigado a você que está chegando agora e acompanhando pelo Instagram. Eu estou ministrando hoje sobre 4 marcas do genuíno ou verdadeiro avivamento espiritual. A primeira marca, conforme Neemias 8, do 1 ao 3 e também o verso 5, é apego, desejo pela palavra de Deus. Quando amamos alguém, queremos ouvir aquela pessoa, saber o que ela tem a dizer, o que ela gosta. A pessoa se revela pelas palavras e Deus se revela também a nós por sua palavra. Então, se você quer experimentar e também ser agente, um agente propulsor, disseminador do genuíno avivamento espiritual, ame a palavra, esteja cheio da palavra de Deus.
que essa palavra esteja perto de ti, na tua boca e no teu coração. Glória a Deus. Vamos adiante. A segunda prova do verdadeiro reavivamento espiritual é um arrependimento que quebranta o coração. Olha o que diz Neemias 8, agora do 6 ao 9. Gostaria que você acompanhasse. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Neemias, e o governador Esdras, e o sacerdote escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Aleluia, glória a Deus. Você pode imaginar essa cena? A minha mente, a minha imaginação recria esse cenário. Esse cenário em que aquela multidão, vou ver se consigo aqui aproximar a imagem do Instagram, não consegui. Aquela multidão em pé naquela praça, um púlpito de madeira, aqueles oficiais do povo lendo a lei, explicando conforme o nível, a faixa etária de cada um, até porque alguns haviam desacostumado os ouvidos do hebraico por causa do aramaico da Babilônia. Mas agora o povo ouvia e não apenas ouvia, mas podia entender. Quando você lê a Bíblia, você procura entender, você esforça por entender, ou tem preguiça mental? Quando alguém está pregando, você procura entender a pregação, estar atento, nada de ficar mexendo no celular ou com conversa paralela. Mas quando você está pregando, você faz questão de ser entendido, explicar, procurar palavras, procurar ilustrações que se faça entender a palavra pregada. Se você que prega ou ensina não explicar o texto, você não pregou, você apenas falou. Vamos atentar para isso, queridos irmãos, porque o efeito desta palavra realmente pregada, ensinada de maneira clara e recebida com avidez, com sede, com fome nos corações, inevitavelmente ela vai gerar das marcas do verdadeiro avivamento, que é um arrependimento que quebranta o coração. Glória a Deus. Então se a primeira reação do povo foi de entusiasmo, amém, amém, aí tome palavra. De repente aquela palavra como que quebrou aqueles corações que estavam apenas entusiasmados, mas ainda não quebrantados. E todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Olha, isso é realmente sinal de avivamento, porque isso atrai o olhar, a atenção de Deus. Bem-vinda, missionária Jânia Pereira. O Senhor Deus diz lá no profeta Isaías: eis para quem olharei. Em outras palavras, quem vai atrair o meu olhar: o quebrantado e contrito de espírito e que treme da minha palavra, que considera com muito respeito e atenção o que Deus diz na Bíblia Sagrada, que não relativiza, que não coloca conceitos humanos, filosóficos ou pessoais, ou então dogmas religiosos acima da palavra. A palavra de Deus só está abaixo do próprio Deus, mas está acima de todos nós. Então observe que quem rejeita a palavra rejeita o próprio Senhor Jesus e rejeita o próprio Pai que o enviou. O quanto a palavra é importante. E agora o povo, com o coração quebrantado, chorava, porque como um espelho, a palavra de Deus pregada, ensinada até a compreensão, ela gera convicção de pecados, como um espelho que revela a verdadeira condição espiritual de cada um de nós. E como consequência disso, você imagina uma multidão de não sei quantas mil pessoas numa praça chorando. Quem bateu neles? A palavra.
Por que choravam? Era aquele misto de tristeza pelo pecado, mas de alegria, porque agora também descobriam o remédio, que era o arrependimento. Não, Deus não tem obrigação de perdoar e nem bondade para perdoar quem não se arrepende. Uma condição sine qua non para o verdadeiro perdão é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele se caracteriza pela convicção do pecado, pela vontade de abandonar o pecado e pela ação de deixar o pecado, de cessar a prática do pecado. Bem-vinda, sobrinha Miriam Carvalho, Deus abençoe você. Bem-vinda, irmã Marisa Félix, Deus abençoe. Irmão Edwilson, mais uma vez. Então, queridos, a segunda marca do verdadeiro avivamento é arrependimento que quebranta o coração. Não é remorso, é arrependimento. Judas Iscariotes teve remorso, mas não se arrependeu. Já o filho pródigo da parábola lá de Lucas 15, que Jesus contou, ele nos dá as marcas do arrependimento completo. Reconhecimento do erro, do pecado, convicção do pecado, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ó, a disposição, a mudança de pensamento. E levantando-se, foi mudança de ação. Mudou o pensamento, mudou a atitude, mudou a ação. Eu costumo enfatizar o seguinte. Bem-vinda, welcome, Bruna Saunders. Querida, boas-vindas. Falávamos de você hoje, eu e sua vovó Eni. Grande abraço para você, para o marido, para o bebê, tá? Deus abençoe. Eu costumo lembrar que o filho pródigo, ele estava num país distante, quebrado, falido, sem dinheiro nem para comer, e ele se arrependeu e decidiu voltar-se para o pai. Era um país distante, ele não tinha dinheiro nem para o transporte, nem para comida pelo caminho. Então foi uma jornada árdua, longa, sofrida, de volta à casa paterna. Mas o propósito genuíno do seu coração o manteve em linha para ir até a casa do pai. E chegando lá ele fez exatamente conforme propôs no coração. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me considera como um dos teus empregados. O que demonstra também humildade. Não chegou por cima, na arrogância. Ele chegou humilde. Então, queridos e queridas, aí estão os sinais de um verdadeiro arrependimento, que é um dos sinais do verdadeiro arrependimento. Quem não se arrependeu, não recebeu avivamento. Quem não mudou as práticas, as obras, não recebeu avivamento. Pode ter feito barulho e movimento. Embora avivamento possa trazer movimento, mas movimento não traz avivamento. Não é por amarrarmos um cacho de bananas num poste que ele vai ser uma bananeira. Continuará sendo apenas um poste com uma bananeira que não foi ele que gerou. Ok? Terceiro sinal do genuíno avivamento. Um incrível espírito de alegria e celebração ao Senhor. Porque a alma alegre, o espírito restaurado, que arrependeu, que confessou, que deixou os pecados, que se encheu da palavra de Deus, o Espírito Santo vem encher e há o combustível, a motivação, ou seja, o motivo da ação para uma verdadeira celebração alegre ao Senhor. Quero ler com você, Ruth Ferreira, boas-vindas. Neemias 8, agora do 10 ao 12. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Por quê? Porque agora compreendiam. Olha, quanta necessidade que há nas nossas reuniões
de gente com atenção e interesse pela palavra de Deus, que vai ser explicado, pregada, mas também de gente que prega com interesse suficiente para se preparar, se aprofundar na palavra, para explicar com clareza. Chega de improviso, chega de amarrar com arame, de remendar com durepoxi e colar com super bond. Se prepare na palavra, aprofunde na palavra, conheça ao menos o texto que você vai explicar, vai pregar, leia-o. Quantas vezes eu já li um texto 20, 30 vezes antes de pregá-lo ou ensiná-lo, até que estivesse bem latente na minha mente, no meu coração. Sabe por quê? Porque isso é o mínimo que eu posso fazer em respeito às muitas horas, quem sabe, de viagem, de deslocamento, de uma comunidade, um grupo de pessoas que foi para ouvir a palavra de Deus. Todos nós temos dificuldade. Quem prepara também tem dificuldades, mas deve se empenhar por fazer o melhor, porque se a pessoa tiver com fome e sede de receber uma palavra pura, explicada, contextualizada, aplicada de boa mente ao coração, isso vai gerar frutos. Ela não voltará vazia, mas para não voltar vazia tem que ao menos chegar primeiro. Concorda, irmã Marisa Félix? Se ela não chegou, como que ela não vai voltar vazia? E aqui foi recomendada a alegria. A alegria do Senhor os fortalecerá. Kátia Bueno, boas-vindas. Sabe, irmãos, de fato eu tenho isso como experiência pessoal. Quantas vezes eu vou a uma reunião na casa de oração, ainda triste, abatido por problemas, por situações da vida, mas ali na adoração, na celebração, na palavra de Deus vindo como alimento para a alma, ela é como um bálsamo, como um remédio. De repente a gente está chorando e sorrindo. Chorando de emoção e sorrindo pela esperança que a palavra de Deus produz em nós. A convicção de que a gente vai, como diz, um gatinho doente e volta um leão feroz. Ou seja, somos fortalecidos diante da palavra de Deus, e isso é marca de um verdadeiro, de um genuíno avivamento espiritual. Você percebe a importância, a centralidade da palavra de Deus na vida do cristão? As duas coisas mais importantes na vida de alguém que já é cristão é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. O Espírito Santo é seu autor e aquele que a faz conhecida, que a faz conhecida, compreensível ao nosso entendimento espiritual. Glória a Deus. E em quarto lugar, além de uma grande alegria e celebração a Deus, a quarta prova é uma cabana no telhado. Ei, pastor, o que é isso aí? Bem-vinda, Michela Ferreira. Deus abençoe. A internet hoje está boa, irmão Edilson? Que bom. Aqui está dizendo que a voz está metálica. Não sei o que pode ser, irmão Edilson. Vamos ver aí, né? Alguém que acompanha pelo Facebook está percebendo algum problema no áudio? Me reporta, por favor. Bom, uma cabana no telhado. Depois desses passos dados, o povo reunido, a palavra lida, a palavra explicada, o quebrantamento, o avivamento e a celebração e a comunhão, porque as pessoas agora repartiam a boa comida que tinham com o seu próximo que não tinha nada preparado e se alegravam muitíssimo. Então o que aconteceu? Agora vem uma palavra de Deus dizendo assim: olha, tem mais uma coisa para vocês fazer, a nação toda. Lembra que eu mandei lá nos dias de Moisés que era para fazer uma celebração todo ano, uma vez por ano, a Sucá, a festa dos tabernáculos ou das cabanas? É para fazer de novo agora. Cada um de vocês vão ao campo, ao bosque, ao mato, e corta ramos de palmeiras e de outras árvores, e fazei cada um no seu telhado, no seu eirado, uma cabana, e morem nessa cabana por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Uma semana, Jacir Gonçalves, boas-vindas, morando numa barraca de mato, de folhas.
em cima do telhado. Você consegue imaginar isso aí? Nada de micro-ondas, internet, TV, chuveiro quente, facilidades, comodidades, confortos da vida moderna, necas, nada disso. Morar numa barraca, 7 dias. Alguém deve ter pensado, mas o dia está tão grande, está sobrando tempo agora, o que a gente vai fazer? Vamos conversar, vamos meditar na nossa vida, vamos ver o que realmente é valioso, importante, essencial para nós. Porque agora tirar daquelas coisas que podem roubar o nosso tempo, tomar a nossa mente, a nossa atenção, eles tinham muito tempo para refletir. Olha aqui, eu quero ler Neemias 8, do 13 ao 17 agora. No segundo dia do mês, se um dia foi de palavra, aí no segundo dia foi o seguinte: os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas ou cabanas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas ou cabanas, nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles. Peraí, era para estar todo mundo deprimido, jururu, né? Por quê? Privado, nada de rede social, forno, máquina de lavar, os confortos da vida moderna. Agora 7 dias morando numa barraca de folhas. Talvez alguém fale, a Michela está dizendo aqui que gostaria, né, que passaria tranquilamente. Mas tem gente que não quer nem pôr o pé na terra, né, quanto mais numa cabana. Sabendo que lá debaixo na casa tem tudo do bom e do melhor. Mas era para morar no telhado, no terraço, numa cabana de folhas. Para aprender o desapego, a olhar para o que realmente é importante, o que é essencial. Para o que realmente tem valor. O que é mais importante na vida? Primeiro a própria vida. Depois as coisas que dão coisas e pessoas que dão sentido à nossa vida. E no final dos 7 dias foi grande a alegria deles. Por quê? Porque a palavra restaurada no coração, a vida espiritual restaurada pelo arrependimento, pelo quebrantamento. E agora o povo na paz, na tranquilidade, que estavam obedecendo a palavra, porque Deus tinha ordenado essa comemoração, que até hoje é comemorada pelos judeus no mundo inteiro. Em São Paulo, por exemplo, de setembro a outubro, varia de ano para ano, né? Os judeus fazem essa barraca nos terraços dos prédios, das suas casas, e ficam lá uma semana. Os judeus praticantes, né, aqueles judeus ortodoxos, ficam uma semana fazendo essa comemoração, que também é feita em Israel. Você pensa que chegou na feira da 44, de tanta barraca, mas não é. 44 é uma área comercial aqui em Goiânia, famosa. Não, são apenas pessoas que saíram de suas casas e por uma semana foram morar em barracas. Barracas de folha. Não tem conforto, mas a gente vai olhar realmente para o que é importante na vida. E a primeira coisa mais importante é a própria vida. Durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, dizia a ordem lá em Levíticos 23:40. Uma semana, 7 dias, vos alegrareis perante o Senhor, não é perante coisas, é perante o próprio Deus. Eu e Deus, Deus e eu. Esse era o ponto culminante do verdadeiro avivamento para aquela nação.
Por que que Deus levou toda a nação a praticar, a celebrar essa festa? O que aquilo significava? Mostrar para eles a essência da vida, que é o relacionamento com Deus. E o que significa para nós? Significa que nós somos estrangeiros aqui na terra, não temos aqui pátria permanente. Significa, em segundo lugar, que Deus sabe que com muita facilidade nós podemos ficar cegos, obcecados, ocupados demais com as coisas materiais. Então, tirando tudo e ficando só a gente, Deus e o básico da sobrevivência, a gente vai aprender a valorar realmente cada coisa. E em terceiro lugar, a cabana significa que nada possuímos aqui na terra. Ficou tudo lá na casa. Um dia também, tudo que achamos ou julgamos possuir vai ficar aqui e a gente vai. E o que realmente vamos levar? Não vamos levar o que tínhamos, vamos levar o que éramos, o que somos. Isso é o que vai realmente nos acompanhar. E em quarto lugar, a cabana é um lembrete de que nós devemos nos abster das concupiscências carnais, conforme diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E como? Desapegando, não colocando coisa no lugar de pessoas. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário, usar pessoas e amar coisas. Hoje, quanta inversão de valores que acontece, né? Gente que tem posto bicho, pet, por exemplo, em lugar de pessoas, chamando de filho. E é claro, se você der vazão na sua mente para essa imaginação aí, isso não tem fim, não tem limite. Mas na cabana era a pessoa e Deus. Então, a cabana é um convite a despojar-se, a desapegar das paixões carnais e ver o que realmente preenche o nosso coração. Porque se Cristo não for o centro da nossa vida e preencher o nosso coração, nem o universo inteiro poderá preenchê-lo, como disse John Piper. Nada poderá preencher o vazio de Deus em nosso coração. E a cabana era para revelar isso. Glória a Deus. Irmão Jacir, devemos então para a gente voltar para o Senhor, buscar a Deus na simplicidade. Quem sabe essa cabana é o nosso quarto, conforme Jesus ensinou. Entre em teu quarto, fechada a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. Um dia de consagração, de separação, sem transmissão, para não ter curtidas e nem nada. É você e Deus, desapegando de rede social, que é importante, por meio delas que eu estou chegando até você agora. Mas nada disso deve ocupar o lugar de Deus e sua palavra em nossas vidas. Entra na cabana, sai do conforto uma vez e entra na cabana e se coloca diante do Senhor. Um tempo de oração, de consagração, de olhar por que realmente é importante e que faz diferença na sua vida e que fará diferença no seu futuro e na vida dos outros. Deus está levantando um remanescente de pessoas que querem esse verdadeiro avivamento, que pode até gerar barulho e movimento, mas não é baseado nisso. Porque o verdadeiro avivamento vem do alto, é individual, começa por dentro e se manifesta dessa forma. Amor pela palavra, arrependimento e quebrantamento, verdadeira celebração a Deus e desapego, cabana no telhado. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que você esteja pronto, avivado, cheio de Deus, para ouvir o toque da trombeta. Porque só quem está avivado, cheio do Espírito Santo, vai ouvir o toque da trombeta. Porque o Eliezer, que é o Espírito Santo, vem buscar a Rebeca, que é a noiva, para o Isaac, que é Cristo, mas ela precisa identificar, e ele também a identificará, né? Então vamos estar atentos, estar alerta, queridos irmãos. Bem-vinda, irmã Eide Pereira da Silva. Bem-vindo a todos que acompanham aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. Muita gente nessa tarde, né? Vou aqui procurar então o hino que foi pedido. Ô irmão Jacir, eu vou deixar esse hino para amanhã. Ele tá difícil de achar aqui porque está no outro HD que está desconectado.
Mas eu quero então trazer aqui para o irmão uma outra música. Me permita, por favor. O Jordão Não Passarei Só. Peraí. Acabo de me lembrar que tem aqui também uma outra pasta. E pode estar aqui. Opa. Consertando o altar. Ah, está aqui, irmão. Oh, que bom, que ótimo. Então, para atender o nosso irmão Jaci, Consertando o Altar. Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Amém. Consertar o altar é avivamento. Consertar o altar traz avivamento. Observe que quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal e deu a eles a oportunidade de fazer primeiro o seu sacrifício e clamar a ver qual Deus seria o verdadeiro e responderia com fogo, eles fizeram penitências, sacrifícios e coisas extravagantes e clamaram e gritaram desde a manhã até o meio-dia. Mas não aconteceu nada e nem poderia acontecer. Mas quando chegou a hora de Elias, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. E pegou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Alguns acham que esse altar é o púlpito lá da casa de oração, que a gente erroneamente chama de igreja, é casa de oração.
Não, aquilo lá não é altar, aquilo lá é púlpito mesmo. O altar está na nossa vida. E prove o contrário no Novo Testamento, à luz do Novo Testamento, a graça em que estamos, que púlpito é altar. Mas ali pode simbolizar o altar, sim, como também convidamos as pessoas que aceitam a Jesus a ir à frente, que significa uma posição, um posicionamento, uma atitude, né? Como também perante o altar estiver levar à frente, pode ser levar à frente, mas primeiro tem que sair de dentro. O verdadeiro altar é as nossas vidas, e esse altar precisa estar arrumado. Vamos orar. Enquanto oramos, você pode clamar ao Senhor nessa hora: Senhor, eu quero o verdadeiro, o genuíno avivamento na minha vida. Eu não quero arremedos, imitações, fake espiritual, que parece que avivamento é só barulho, é só palavras. Eu quero o fogo de Deus no meu coração. Tem gente falando de sapato de fogo, de canela de fogo, fogo para todo lado, mas não tem fogo onde mais precisa, ou realmente a Bíblia fala, que é no coração. Um fogo na alma, que incendeia, que inquieta, de paixão pelas almas e desejo por Deus, e comunhão com os irmãos e amor à palavra. Vamos então agora ao nosso tema de oração, e eu convido você a orar comigo agora, e quero agradecer também a presença da irmã Delacy Township. Que Deus abençoe. Está seguindo aí a live nessa tarde, irmã Delacy. Deus abençoe. Então vamos para o tema de oração, convidando já o André Rie com a sua linda orquestra, que vai tocar para a gente aqui enquanto oramos a Deus nesta hora. Ô Pai Santo querido, em nome de Jesus, teu Filho, nós agradecemos nesta hora, Senhor, por tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e que revela os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Te dou graças por esta palavra viva, que aviva, que dá vida, Senhor. E abençoo que nesta hora, essa pessoa que vê essa live aqui ao vivo, por essas redes sociais, ou que haverá depois, em outro dia, outro horário, que ela seja igualmente alcançada pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, e essa palavra venha gerar consciência, convicção das suas necessidades espirituais, de arrependimento, quebrantamento, de amor à palavra, de mudança de vida, de busca pelo que é essencial na vida cristã, ainda que numa cabana, mas a presença do Senhor encherá o nosso coração, trará gozo à nossa alma, que nada que o dinheiro compra pode nos dar. Nesta hora eu também oro por aquela pessoa que estava afastada, está voltando para Jesus nesta hora, está se reconciliando, está realinhando o seu altar diante de Deus, a sua vida. Perdoa os pecados, limpa o coração, purifica, Senhor, dá graça, segura pela mão, Senhor. Oh Deus, eu oro agora por todos os enfermos, os enlutados, aqueles que estão em dificuldades financeiras, em fraquezas espirituais, em lutas familiares, Senhor. Quantos desafios esse mundo que jaz no maligno lança diante de nós, mas nós confiamos no teu poder e temos a ti como nosso ajudador. Por isso nessa hora, Deus, vem trazer ajuda, intervém com a tua graça, com o teu poder, na vida, no lar, na família de cada um. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos e queridas, se você está em Goiânia e pode atender o meu convite, eu gostaria de convidá-la para hoje à noite, daqui a pouco, às 19h30, estar comigo na Assembleia de Deus do Ministério Vila Nova, aqui no Residencial Vale do Araguaia, aqui pertinho da minha casa, apenas a uns 80 metros de distância, onde está o pastor Aparecido Xavier e uma equipe de obreiros, obreiras, de irmãos queridos, para o culto da vitória, culto de público, né? Hoje, na quinta-feira,
e eu estarei pregando a palavra de Deus. E você é o meu convidado ou convidada especial. Que Deus te abençoe até a nossa próxima live, no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.